No livro Pérolas do Além, de Espíritos Diversos, ditado a Francisco Cândido Xavier. Continuamos. Calúnia. Quem transmite a calúnia é o companheiro natural daquele que a formula. De Mariano José Pereira da Fonseca, do livro Falando a Terra. Não te perturbe a calúnia. A pedra tirada ao lago tranquilo desce ao fundo de lodo, enquanto as águas voltam a refletir a beleza do firmamento. De Mariano José Pereira da Fonseca, do livro Falando a Terra. Caminhar. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissário da morte, mas por doadores da vida eterna. Do livro Vinha de Luz. Cão. Quando se consolida a amizade entre um homem e um cão, podemos registrar o reflexo da mente superior da criatura humana sobre a mente fragmentária do ser inferior, que passa então a viver em regime de cativeiro espontâneo, para servir ao dono e condutor, cuja projeção mental exerce sobre ele irresistível fascínio. De Alberto Seabra, do livro Vozes do Grande Além. Capital. O capital é um recurso de sofrimento purificador, não somente para os que o possuem, mas para quantos os esforçam para obter. É o meio através do qual o amor de Deus opera sobre toda a estruturação da vida material no globo. Sem sua influência, as expressões evolutivas do mundo deixariam a desejar, mesmo porque os espíritos encarnados estariam longe de compreender os valores legítimos da vida, sem a verdadeira concepção da dignidade do trabalho. Do livro Pontos e Contos. Cárcere. O delinquente comum, algemado ao cárcere, inspira piedade e sofrimento. O paladino de uma causa nobre, injustamente recluso no mesmo sítio, provoca respeito e imitação. Do livro Pensamento e Vida. Caridade. Em todos os tempos, há exércitos de criaturas que ensinam a caridade. Todavia, poucas pessoas praticam-na verdadeiramente. Torquemada, organizando os serviços da Inquisição, dizia-se portador da divina virtude. O caminho de terríveis suplícios e agradecer os verdugos, muitos deles em plena fogueira ou atacado ao martírio da roda, acicatado pela flagelação da carne, eram obrigados a louvar de mãos postas a bondade dos inquisitores que os ordenava morrerem. Essa caridade religiosa era irmã da caridade filosófica da Revolução Francesa. Da obra O Lázaro Redivivo. A caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à porta, para significar a posse da virtude sublime. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor, desembaraçar-se dos conflitos, oferecendo-lhes o supérfluo, é livrar-se dos necessitados de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. Do livro Pontos e Contos. A caridade é muito maior do que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano, e aquele que nega atendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo da assistência social. Transforma-se em benfeitor dos famintos, mas terá de iniciar na primeira oportunidade o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil.
do livro Lázaro Redivivo. A caridade é a virtude sublime que salva, aprimora, enaltece e aperfeiçoa, mas a imprudência, dissimulada por palavras lisonjeiras, não lhe pode arrebatar a auréola fulgurante. Do livro Lázaro Redivivo. A caridade por substitutos indiscutivelmente é honrosa e louvável, mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Do livro Jesus no Lar. Sem obediência às normas da caridade, que exalta o sacrifício de cada um para o bem-aventurança de todo, e qualquer ensaio de felicidade é impraticável. Fabiano de Cristo. A caridade é o amor, é o sol que o nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. Cassimiro Cunha. A caridade é a beleza de um divino plenilúdio, luz que se estende à pobreza na escuridão do infortúnio. Antônio Nobre. A caridade maior será sempre a da própria renunciação, que saiba ceder de si mesma para que a liberdade, a alegria, a confiança, o otimismo e a fé no próximo não sofram prejuízo de qualquer procedência. Bezerra de Menezes. Se ensinares a caridade, não te trajem de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Do livro Lázaro Redivivo. Como pode reter o rio das oportunidades sem correr o campo das necessidades alheias? Do livro Contos e Apólogos. Carinho. O carinho é o amor que se enflora. De João de Brito, do livro Falando a Terra. Karma. O karma, expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação. A rigor designa causa e efeito, de vez que toda ação ou movimento deriva de causa ou impulsos anteriores. Para nós expressará a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos, que em particular nos digam respeito. Por isso mesmo, a conta dessa natureza, não apenas catalogando e definindo individualidades, mas também povos e raças, estados e instituições. Do livro Ação e Reação. Carne. A carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Do livro Nosso Lar. A carne, de certo modo, em muitas circunstâncias, não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. Do livro Entre a Terra e o Céu. Cartomancia. A cartomancia pode enquadrar-se nos fenômenos psíquicos, mas não no espiritismo evangélico, onde o cristão deve cultivar os valores do seu mundo íntimo pela fé viva e pelo amor no coração, buscando servir a Jesus no santuário de sua alma, não tendo outra vontade que não aquela de se elevar ao seu amor pelo trabalho e iluminação de si mesmo, sem qualquer preocupação pelos acontecimentos nocivos que se foram, ou pelos fatos que hão de vir, na sugestão, nem sempre sincera, dos que devassam o mundo oculto.
do livro O Consolador. Casa de Ismael. Nessa casa temos que compreender que toda a caridade em seus valores mais legítimos deve nascer do espírito para o espírito. As ideias religiosas do mundo não se esqueceram de monumentalizar as suas teorias de abnegação e bondade. Hospitais e orfanatos, abrigos e templos se edificaram por toda a parte. Entretanto, o homem foi esquecido para o conhecimento e para Deus. A caridade que vestem os nus e alimenta os famintos está certa, mas não está justa se desconhece o Evangelho no santuário do coração. A obra de Ismael tem de começar no íntimo das criaturas. Aqui não podem prevalecer os antagonismos do homem, num acervo de suas anomalias. Iniciar pelo fim é caminhar para a inversão de todos os valores da vida. A casa de Ismael tem de irradiar, antes de tudo, a claridade do amor e da sabedoria espiritual de tudo. A claridade do amor e da sabedoria espiritual, objetivando o grandioso serviço da edificação das almas. Primeiramente é necessário educar o operário para o precioso princípio e finalidade da máquina. Iluminado o homem, estará iluminada a obra humana. A evolução da alma para Deus se fará então por si mesma, sem desvios da meta a ser alcançada. Não haverá razão para o sacrifício dos seus pregoeiros, porque em cada coração existirá um hostiário celeste. Do livro Novas Mensagens. Casamento. O verdadeiro casamento é de almas, e essa união ninguém poderá quebrantar. Do livro Nosso Lar. Cativeiro. Manter o cativeiro do corpo ou da alma é falta grave, pela qual responderemos um dia nos tribunais celestes. Lembremo-nos de que os escravos de ontem são igualmente os nossos irmãos, e aos irmãos não se estende a canga opressiva e perturbadora, mas sim a fonte do amor e a bênção da luz. De José Silveira da Mota, do livro Vozes do Grande Além. Cérebro. O cérebro é um órgão sagrado da manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Do livro No Mundo Maior. Céu. O reino do céu no coração deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório. Do livro Boa Nova. O bem é para salvar o mal. O amor foi criado para que amemos. A sabedoria se destina, em primeiro lugar, ao ignorante. A maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. Por isso mesmo, o céu não perde o inferno de vista. Do livro Luz Acima. Ciência. Todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestre são flores sem perfume, ou luzes sem calor e sem vida, quando não se tocam das claridades do sentimento. Do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É certo que ninguém poderá excluir as características científicas no exame transcendentes do intercâmbio entre os vivos da Terra e os vivos do infinito. Toda indagação séria é justa e toda análise conscienciosa produzirá os frutos doces da verdade. Charles Richet, com toda a sua impertinência de pesquisador, prestou um grande serviço à divulgação dos novos ensinamentos. Suas perquirições desapaixonadas e incessantes impuseram respeito aos valores psíquicos
entre os espíritos mais empedernidos de nossa época. Mas entre a mentalidade indagadora e a mentalidade leviana existe considerável distância. A grande questão de todos os tempos não é propriamente a de conhecer, mas a de entender a finalidade do conhecimento. O Espiritismo constitui a porta da esperança para um mundo melhor. Seus fenômenos representam chamamento comum para uma compreensão mais elevada dos valores da vida. O intercâmbio entre a natureza visível e a invisível conduz a profundas ilações de ordem moral que é necessário não esquecer. Sua expressão religiosa com Cristo tem que ser essencial. Sua mensagem permanente tem no Evangelho os primórdios eternos. Nada poderá realizar de substancialmente útil sem aquele divino amigo dos homens. Instalar mais uma ciência puramente intelectual, onde todas as expressões científicas do cérebro, sem o coração, já faliram desastradamente no capítulo da elevação real da criatura, não constituiria uma leviandade de consequências fatais? A plataforma espiritista em todos os lugares será, antes de tudo, uma aleluia dos corações. Suas vozes deverão reviver as lições incompreendidas daquele mestre amoroso e sábio que veio salvar os pecadores. Do livro Pontos e Contos. Ciúmes. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros dos ciúmes, que lhes aniquilam a felicidade. Do livro Pão Nosso. Os ciúmes, propriamente considerado nas suas expressões de escândalo e de violência, é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo. Dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço, na oração e na vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com luz do amor universal, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Só a compreensão da vida, colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, a fim de iluminarmos o raciocínio para a análise serena dos acontecimentos, poderá aniquilar os ciúmes no coração, de modo a cerrar-se a porta ao perigo, pela qual toda a alma pode atirar-se a terríveis tentações, com largos reflexos nos dias do futuro. Do livro O Consolador. Os ciúmes é o amor que se dilacera. De João Brito, do livro Falando a Terra. Os ciúmes parece um lobo voraz, estendendo aflição e desconfiança. De Aulus, do livro Instruções Psicofônicas. Cólera. Um simples raio de cólera costuma perturbar ou destruir longas e pacientes sementeiras de amor. De Mariano José Pereira da Fonseca, do livro Falando a Terra. A cólera não aproveita a ninguém. Não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, por defeito na instalação do nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. Do livro Entre a Terra e o Céu. A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. Do livro Entre a Terra e o Céu. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança
criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim, muitas vezes, a tuberculose, o câncer, a lepra, a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Do livro Pensamento e Vida. O punhal da nossa ira alcança-nos a própria saúde, impondo-nos a vírus da enfermidade. Do livro Vozes do Grande Além. Combate. Não é justo se combaterem as criaturas reciprocamente, a pretexto de exercerem domínio indébito sobre os patrimônios da vida, dos quais somos todos simples usufrutuários. Operemos assim contra a inveja que ateia o incêndio da cobiça, contra a vaidade que improvisa a loucura e contra o egoísmo que isola as almas entre si. Completista é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa útil para nós e para outrem, mas, por vezes, desprezamos 50%, 60%, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física à maneira do operário fidelíssimo conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta, em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Do livro Os Missionários da Luz. Compreensão. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da ventura celeste. E se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Do livro Nosso Lar. Compreensão não se improvisa. É obra de tempo, colaboração, harmonia. De Emmanuel, do livro Vinha de Luz.